continuidade ao nosso estudo sobre os verbos. Nós começamos na semana passada a analisar algumas questões relacionadas aos verbos dentro de língua portuguesa. Os verbos, eles são formados, então, por um radical mais uma terminação. As terminações, elas são diferentes conforme a flexão em número, pessoa, modo e tempo verbal. Possuímos 3 estruturas de conjugação. Vamos ver aqui no nosso quadro. Dentro dos verbos regulares, nós temos então 3 conjugações. A primeira terminada em ar, a segunda em er e a terceira em ir. Vamos ver então alguns exemplos e por que então ele é regular. Vamos pegar primeiro, como exemplo, um que esteja na primeira conjugação em ar. Vamos pegar aqui amar e andar. Eu amo, tu amas, ele ama. Eu ando, tu andas, ele anda. Então podemos perceber, a partir deste exemplo, que o radical, que é este aqui, continua o mesmo. Vejam, esse que está sublinhado em vermelho continua o mesmo. Agora, a terminação, por ser um verbo regular, sempre que for um verbo regular, a terminação é a mesma também, certo? Dentro do verbo regular. Então, se fosse chamar, estudar, achar, cantar, sempre teria o mesmo final. Ó, eu chamo, tu chamas, ele chama. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Eu canto, tu cantas, ele canta. Então, o radical se mantém e a parte da terminação, por ser um verbo regular, é sempre o mesmo. Um verbo regular na segunda conjugação, que é ir. Vamos lá. Comer e aprender. Vamos pensar agora no futuro, tá? Eu comerei, tu comerás e ele comerá no futuro. Agora vamos pensar no futuro aqui do aprender. Eu aprenderei, tu aprenderás e ele aprenderá. Como a gente pode perceber, a gente tem o mesmo radical e as terminações, por ser um verbo regular, terminam com o mesmo som, né? Comerei, aprenderei, aprenderás, comerás. E se a gente tivesse outros verbos que fossem regulares na segunda terminação er, como por exemplo correr, beber, debater, a gente conjugaria da mesma forma. Eu beberei, tu beberás, ele beberá. Vamos ver mais um exemplo na terceira conjugação, ir, com um verbo então regular que termine com ir. Vamos ver? Vamos colocar aqui partir e vamos colocar aqui assistir. Vamos ver então na terceira conjugação do verbo ir estes verbos aqui. Agora vamos ver, nós já vimos no presente, no futuro, vamos ver no passado como ficaria? Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Vamos ver agora o verbo assistir. Eu assistiria, tu assistirias e ele assistiria. Novamente, nós temos o mesmo radical e a terminação dentro do verbo regular ir
continua igual. Nós falamos sobre os verbos regulares, mas nós também temos os verbos irregulares. Esses verbos, eles não se encaixam em modelos fixos de conjugação verbal. Então, eles apresentam alterações nos radicais e nas terminações quando conjugados. Vamos ver um exemplo de um verbo irregular? Por exemplo, o verbo medir. Ele fica de forma bem diferente quando a gente vai conjugar. Eu meço, tu medes, ele mede. Percebam que não segue uma regularidade na conjugação, na terminação. Ser, eu sou, tu és, ele é. Não manteve o radical e mudou o verbo na hora de você conjugar. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, de aprender um pouquinho mais sobre os verbos, suas conjugações, sobre verbo regular e irregular. E nos encontramos na próxima aula de língua portuguesa. Tchau!